Olá pessoal, esse é o canal Meu Cartório, sejam bem-vindos de volta. E agora a gente vai continuar tratando sobre a alienação fiduciária. E nessa segunda parte vamos tratar sobre os aspectos registrais, e especialmente sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, que está contida e prevista na Lei nº 9.514, de 1997. Então vamos começar a estudar agora. A Lei 9.514, de 1997, dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI, e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Tá? Então, essa lei que foi muito importante à época, por prever aqui a possibilidade da alienação fiduciária em bens imóveis. Tá? Até então, só era permitido alienação fiduciária em bens móveis, conforme a gente viu na primeira aula. Então, vamos direto aqui para o artigo 22, para a gente começar a estudar sobre o conceito da alienação fiduciária de coisa imóvel. Capítulo 2, então, da alienação fiduciária de coisa imóvel, o artigo 22 diz o seguinte: a alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Tá? Então, esse aqui é o conceito legal, contido aqui no caput do artigo 22 da Lei 9.514, que vai falar, então, né, que a alienação fiduciária é um negócio jurídico. É um negócio jurídico, e temos aqui a figura do devedor, também chamado de fiduciante, tá? E do credor, que é o fiduciário, tá? E vai haver a transferência do bem imóvel da propriedade resolúvel, tá? Na forma de uma garantia. Então, é parecido aqui com o que ocorre lá no Código Civil quanto aos bens móveis infungíveis, tá? Então, é mais ou menos a mesma coisa aqui, o conceito se repete. E aí eu trago a doutrina do Melim Chalub, que é basicamente o pai da Lei 9.514, ou seja, a pessoa que está por trás, aí, o idealizador da lei, tá? E ele tem uma obra fantástica aí sobre alienação fiduciária, negócio judiciário, e eu trago aqui, então, um pequeno trecho da doutrina para a gente ter ao menos um conceito doutrinário, tá? Para trabalhar. E ele diz o seguinte: na dinâmica delineada pela lei, o devedor, fiduciante, sendo proprietário de um imóvel, aliena-o ao credor, fiduciário, a título de garantia. A propriedade, assim adquirida, tem caráter resolúvel, vinculada ao pagamento da dívida, pelo que, uma vez verificado o pagamento, opera-se a automática extinção da propriedade do credor, com a consequente reversão da propriedade plena ao devedor fiduciante. Enquanto, ao contrário, se verificado o inadimplemento contratual do devedor fiduciante, opera-se a consolidação da propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário. Ok? Então, temos aqui o conceito doutrinário, e percebe-se aqui que são duas as possibilidades, né? Pode ocorrer, conforme na verdade, o ideal, a reversão da propriedade plena ao devedor fiduciante, pelo pagamento integral da dívida, e, por outro lado, pode ocorrer também a consolidação da propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário, caso o devedor não pague a dívida, ok? Então, seguindo aqui na Lei 9.514, parágrafo 1º aqui do artigo 22 diz que a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena. Então, primeiramente, antes da gente ver quais são os bens e direitos que são objeto de alienação fiduciária, verifica-se aqui no parágrafo 1º que qualquer pessoa física ou jurídica pode instituir aí a questão da alienação fiduciária. Tá? Então, ela não se resume ou não está adstrita às entidades que pertencem ao SFI, ou seja, o Sistema de Financiamento Imobiliário, que são instituições financeiras, caixas econômicas e assim por diante. Okay? Então, qualquer pessoa aí pode ser credor numa relação de alienação fiduciária. E aí, nos incisos, a gente tem quais são os bens e direitos que podem ser objeto de alienação fiduciária. Tá? Então, não é apenas a propriedade plena, tá, que pode ser objeto. Temos também a questão dos bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio se houver a consolidação do domínio útil do fiduciário, no fiduciário. Temos o inciso 2, o direito de uso especial para fins de moradia. O inciso 3, o direito real de uso, desde que suscetível de alienação. E 4, a propriedade superficiária. Tá? Então, tanto bens enfitêuticos quanto alguns direitos reais podem ser objeto aqui da alienação fiduciária. Tá? Direito de uso especial para fim de moradia, lá da
regularização fundiária, direito real de uso, tá? A propriedade superficiária, que consta lá do Estatuto da Cidade, também do Código Civil, tá? Então, tudo isso aqui, além da propriedade plena, poderão ser objeto de alienação fiduciária, tá? Vamos para o artigo 23 agora. Ele diz o seguinte: constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Então, aqui uma importantíssima disposição, tá? Especialmente para quem está estudando o concurso de cartório, é quanto ao momento da constituição da propriedade fiduciária, já que é um direito real, tá? É um direito real de garantia, conforme a gente viu na primeira aula, né? Então, essa propriedade fiduciária, ela somente se constituirá a partir do registro no RI, né, do contrato que serve de título, ok? Então, antes do registro do contrato, há apenas eficácia obrigacional, tá? Que vai se restringir aí às partes e não vai constituir direito real. E aí, eu coloquei aqui para a gente observar o artigo 167, inciso 1, item 35 da Lei de Registros Públicos. Então, já estou com ela aqui, tá? Vai tratar do registro de imóveis, as atribuições. E artigo 167, o caput diz: no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos. Aí o inciso 1, o registro. Vamos lá para o item 35, que vai tratar exatamente da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel, tá? Então, trata-se de um registro obrigatório e constitutivo, ou seja, sem esse registro não vai haver o direito real de alienação fiduciária e não se aplicarão aí todos os dispositivos que constam na Lei 9.514, tá? Também coloquei aqui para a gente observar o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Também já estou com ela aqui aberta. E esse dispositivo fala dos impostos instituídos pelo município, tá? E no artigo 156 caput, diz que compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de direito à sua aquisição, tá? Então, aqui temos uma importante exceção aqui quanto à incidência do ITBI, tá? Que os direitos reais sobre imóveis, quando eles referirem-se, né, a direitos reais de garantia, eles não incidem ITBI, ou seja, não incidirá o ITBI. É uma hipótese de não incidência de tributo, ok? Então, por isso que quando ocorre a instituição da alienação fiduciária, e o bem já pertence à pessoa, ou seja, o imóvel já é da propriedade da pessoa, não há incidência de impostos, ok? Apenas no caso da alienação fiduciária, se prestar a financiar a compra do imóvel, né? Pois aí haverá o ITBI da transferência da propriedade do vendedor para o adquirente. Isso incide ITBI. Porém, não vai incidir ITBI a constituição da alienação fiduciária, ok? Mesma coisa quanto ao laudêmio. Voltando aqui para a Lei 9.514, o parágrafo único diz que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Conforme a gente viu também na última aula, né? Também ocorre lá com os bens móveis infungíveis, tá? Desdobramento da posse. Então, o fiduciante, que é o devedor, ele vai ficar com a posse direta do bem. Já o fiduciário, que é o credor, vai ficar como possuidor indireto do bem imóvel, ok? Partindo agora para o artigo 24, ele diz o seguinte: o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá, vamos ver então os requisitos dos contratos, o valor principal da dívida, tá? O prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, a taxa de juros e os encargos incidentes, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição. 5. A cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária. 6. A indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. 7. A cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27, né? Aqui no artigo 27 a gente vai ver em seguida, mas é com relação ao procedimento do leilão, ok? Dos leilões, na verdade, conforme a gente vai ver mais à frente, tá? E aqui eu deixei uma nota para a gente dar uma olhadinha no artigo 38, pois o artigo 38 diz o seguinte:
Os atos e contratos referidos nesta lei, ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque, em regra, né, os direitos reais sobre bens imóveis, quando ultrapassam o valor de 30 salários mínimos, eles devem ser necessariamente redigidos em um instrumento público, uma escritura pública, no caso, né? Porém, aqui há uma exceção a esse princípio, tá? A essa regra. Então, independentemente do valor do imóvel, poderá ser constituída a alienação fiduciária por instrumento particular, tá? E independentemente de ser uma instituição do SFI ou não, tá? Então, mesmo que seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que não faça parte do SFI, será possível que a instituição, a constituição da alienação fiduciária por meio de um instrumento particular, ok? Desde que contenha, claro, todos os requisitos que a gente viu, acabou de ver aqui no artigo 24, ok? Muito bem, então, continuando. O parágrafo único do artigo 24 diz o seguinte: caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso 6 do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Ok? Então, essa é uma importante disposição, incluído pela Lei 3.465 de 2017, que é a lei da regularização fundiária. Tá? Então, aqui no inciso 6, a gente tem que um dos requisitos do contrato é a indicação para efeito de venda em leilão do valor do imóvel. Tá? Então, esse valor do imóvel ele deve constar no contrato, tá? Para efeitos da venda em leilão público. Já que esse valor será o valor mínimo, né, para venda no primeiro leilão. Okay? Porém, se o valor atribuído pelo fisco ao imóvel, quando da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, por conta do inadimplemento do devedor, fiduciante, tá? Caso esse valor seja superior ao valor que foi estipulado pelas partes, tá? O que vai prevalecer para efeitos de venda no leilão, no primeiro leilão, é o valor atribuído pelo fisco, tá? E não o valor atribuído pelas partes. Então é isso que consta aqui desse parágrafo único. Artigo 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se nos termos deste artigo a propriedade fiduciária do imóvel, tá? Então esse aqui é o mundo perfeito, é o ideal, né? É o dever ser, que diz que se o devedor pagar a dívida e os encargos, resolve-se, né, a propriedade fiduciária do imóvel. Ocorre, portanto, a reversão da propriedade em nome do devedor fiduciante, ok? Então, continuando aqui a leitura, no parágrafo 1º, no prazo de 30 dias a contar da data da liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a 0,5% ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Então, além de tudo, o credor aqui, fiduciário, ele tem um prazo de 30 dias a contar aqui da liquidação da dívida para fornecer aquele termo de quitação ao fiduciante, pois é com esse termo de quitação que ele vai conseguir cancelar, então, a alienação fiduciária lá no registro de imóveis, ok? Se ele não fizer isso, ele vai sofrer aqui uma multa, tá? Equivalente a 0,5% ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Então, uma multa bem pesada aqui, caso o credor fiduciário deixe de fornecer em tempo aqui o termo de quitação, tá? Prazo de 30 dias. Parágrafo 2º diz que, à vista do termo de quitação de que trata o parágrafo anterior, o oficial do competente registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária, ok? Então, como eu disse, né, o título que vai ensejar aqui o cancelamento da alienação fiduciária é esse termo de quitação, que foi expedido pelo credor, ok? Aí eu trouxe uma matrícula aqui para a gente olhar, tá? É uma matrícula que já está anonimizada, eu fiz aqui o trabalho de anonimização da matrícula, ok? Até para não revelar nenhum dado desnecessariamente. E aí eu trago aqui, na verbação número 8, tá? Então, cancelamento de alienação fiduciária por instrumento particular a seguir registrado,
faço constar que a credora, Caixa Econômica Federal, já qualificada, autorizou o cancelamento da alienação fiduciária registrada sob o número 6, retornando, portanto, a propriedade em nome de já qualificado, então Campinas, a data aí, e assinatura do escrevente oficial. Tá? Então, é essa verbação que vai ser realizada na matrícula quando o devedor, né, quitar a dívida e levar o termo, né, esse termo de quitação expedido pelo credor ao registro de imóveis. Ok? Seguindo agora com o artigo 26, vamos ver o que acontece na hipótese contrária, ou seja, quando o devedor não paga a dívida. Então, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Tá? Então, a consolidação da propriedade em nome do fiduciário é o que, na verdade, não é o ideal, né, que ocorra. Né? Na verdade, obviamente, quando se acorda uma alienação fiduciária, se constitui uma alienação fiduciária, a intenção é que o devedor, né, passe a ser o proprietário do bem com a quitação da dívida. Quando isso não ocorre, aí precisa ser respeitado todo o trâmite de execução dessa dívida, ok? Então vamos ver aqui o procedimento. Parágrafo 1º diz que, para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vencida, e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Tá? Então, essa aqui é a intimação, tá? É a intimação realizada pelo registro de imóveis. Tá? E o prazo aqui para a purgação da mora é de 15 dias, ok? Prazo, em regra, de 15 dias para que o devedor pague, pague a dívida, né? Tanto as prestações vencidas quanto as que forem vencendo, os juros convencionais, penalidades e demais encargos, tá? Inclusive tributos e contribuições condominiais, tá? Além das despesas de cobrança e intimação. O parágrafo 2º aqui trata do prazo de carência, né? O contrato definirá o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação, tá? Então pode haver aqui um prazo de carência estabelecido no contrato. Parágrafo 3º, a intimação faz-se pessoalmente ao fiduciante ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial de registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio com aviso de recebimento. Tá? Então são várias as possibilidades aqui, né? Pode ocorrer diretamente pelo registro de imóveis, pode ocorrer pelo oficial do RTD, né? E pessoalmente, né? Tudo isso pessoalmente, ou então por correio com aviso de recebimento. Tá? Então a intimação pode se dar dessas formas aqui. Vou escrever aqui do lado. Tá? Intimação pode ser pessoal e por AR, portanto. Né? O parágrafo 3º-A vai falar da intimação por hora certa, tá? Que foi uma inclusão aqui da Lei 13.465 de 17. Diz o seguinte: quando por 2 vezes o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado ou intimado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos artigos 252, 253 e 254 do Código de Processo Civil. Tá? Então, esse aqui é a intimação com hora certa, né? A exemplo do que ocorre lá no Processo Civil com o oficial de justiça. Tá? Então, aqui também é possível a intimação com hora certa, tá? Havendo suspeita motivada de ocultação. E isso tudo precisa ficar certificado no processo de intimação, ok? No parágrafo 3º-B, diz que, nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjunto imobiliário, com controle de acesso, a intimação de que trata o parágrafo 3º-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, tá? Então, aqui possibilita então, a entrega da intimação ao funcionário da portaria, nesse tipo de condomínio edilício,
condomínios de lotes, de acesso controlado, enfim, nesse tipo de empreendimento. Okay? Parágrafo 4º diz que quando o fiduciante ou seu cessionário ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital, publicado durante 3 dias, pelo menos, tá? 3 dias, edital publicado durante 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para a purgação da mora, da data da última publicação do edital. Tá? Então aqui está tratando da intimação por edital, tá? Que é quando a pessoa que deve ser intimada, né, ela sumiu, né? Ela está em local ignorado, incerto ou mesmo inacessível, né? Está num local que não é possível acessar, tá? Então deverá ser publicado o edital durante 3 dias, tá? E o prazo para a purgação da mora, aquele prazo de 15 dias, ele passa a contar a partir da última publicação do edital, ou seja, a partir da 3ª publicação do edital. Tá? Aí temos o parágrafo 5º, que diz que purgada a mora no registro de imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. Então aqui, novamente, né, o devedor se salvou aqui, né, de perder seu imóvel, e foi lá e pagou a dívida, enfim, todos os encargos no registro de imóveis, tá? E houve o convalecimento, então, convaleceu o contrato de alienação fiduciária. Okay? Parágrafo 6º. O oficial do registro de imóveis, nos 3 dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. Tá? Então temos aqui um prazo bem exíguo, né, que é o prazo para o oficial do RI entregar os valores recebidos recebidos do devedor fiduciante, e esse prazo para entregar, então, os valores ao devedor, ao credor fiduciário, melhor dizendo. Ok? Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando este fato, promoverá a averbação na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos, esse for o caso do laudêmio. Tá? Então aqui sim, na consolidação da propriedade, vai ocorrer o recolhimento aqui dos tributos, tá? Tanto o laudêmio, se for um imóvel enfitêutico, quanto do imposto de transmissão inter vivos, né? O ITBI, se for qualquer outro tipo de imóvel, tá? E do imóvel enfitêutico também, né? Porque incide as duas coisas, ok? No caso aqui, não houve a purgação da mora, portanto, né? Passou lá os 15 dias em albis sem que o devedor efetuasse o pagamento, ok? E aí, houve então a consolidação, através de uma averbação, tá? Consolidação da propriedade em nome do fiduciário, ok? Aí eu coloquei uma observação aqui para a gente ver a matrícula, um exemplo na matrícula dessa averbação, tá? Até a mesma matrícula, só que aí foi feito mais uma alienação fiduciária, e aí, infelizmente, o devedor não conseguiu pagar as parcelas e veio a averbação 11, portanto. Consolidação. Por requerimento, datado de Campinas, aos 31 de maio de 2017, faço constar que, uma vez decorrido o prazo constante da intimação, efetuada pela notificação no dia 18 de outubro de 16 e pelas publicações de edital de intimação efetuadas nos dias tais, para pagamento da dívida oriunda da alienação fiduciária registrada sob o número 9, torna-se consolidada a propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal, já qualificada, sendo apresentada para efeitos legais a guia de recolhimento do ITBI, cuja base de cálculo foi R$1.134.000, tá? Campinas e a data, assinatura do escrevente oficial, tá? Então verifica-se aqui que até ocorreu a intimação por edital, tá? Não havia reparado isso, mas aqui é um exemplo da intimação realizada por edital, né? Que é quando o devedor sumiu do mapa, ok? Então aqui temos um exemplo de uma averbação de consolidação da propriedade fiduciária. Voltando aqui, parágrafo 8º diz que o fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no artigo 27. Tá? Então aqui é a dação em pagamento. Conforme a gente viu também lá no Código Civil com relação aos bens móveis infungíveis, né? Embora seja proibido o pacto comissório, né? Que é simplesmente o credor ficar com o bem imóvel, caso não seja paga a dívida, né? Não é permitido, mas é permitido que o devedor, o fiduciante, ele entregue o imóvel, né? Ele dê o seu direito eventual
em pagamento da dívida, desde que o fiduciário concorde com isso, né? Exige-se a anuência do fiduciário, tá? Agora vamos entrar no artigo 26A, que diz o seguinte: os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977 de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. Então, algumas disposições específicas com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Quando houver aqui recursos advindos da integralização de cotas do FAR, tá? Que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Tá? Então vamos ver aqui quais são essas disposições especiais. Parágrafo 1º diz que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Tá? Então só coloca mais um prazo aqui, né? De 30 dias após a expiração do prazo para a purgação de mora, que é de 15 dias. Né? Então dá mais uma lambuja aqui para o devedor. E o parágrafo 2º diz que até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 27, hipótese em que convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Tá? Então, até que ocorra aqui essa consolidação da propriedade fiduciária, tá? Até que ocorra a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, o devedor aí vai poder pagar, então, a dívida, né? E o contrato vai convalecer, tá? Mas isso só até a averbação da consolidação. Ocorrendo a consolidação da propriedade, não mais será possível, ok? E entendo aqui que está realmente atrelado ao artigo 26A, tá? Então, somente aqueles procedimentos relativos ao programa Minha Casa Minha Vida, tá? E operações de financiamento habitacional, tá? Porém, com recursos advindos aqui do FAR, ok? Agora vamos entrar nos leilões, tá? No procedimento de execução da alienação fiduciária. Então, o artigo 27 diz o seguinte: uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias, contados da data do registro de que trata o parágrafo 7º do artigo anterior, promoverá o público leilão para a alienação do imóvel, tá? Então, passados 30 dias aqui, né, da consolidação da propriedade, o fiduciário ele precisa levar o imóvel a leilão, tá? E esse leilão precisa ser público e publicizado aí, enfim, na imprensa e tudo mais. Tá? Então vamos ver qual que é o procedimento dos leilões. Parágrafo 1º diz que, se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso 6 do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão nos 15 dias seguintes. Tá? Então, o primeiro leilão, o valor mínimo de lance, tá, é o valor estipulado pelas partes do imóvel. Tá? Então, lá no contrato, eles estipularam, né, conforme o inciso 6 tá, do artigo 24, eles estipularam lá o valor mínimo para esse leilão. Então, no primeiro leilão, vai se buscar aí o pagamento do valor mínimo aí estipulado pelas partes. Ou então, o valor mínimo atribuído pelo fisco, quando o valor atribuído pelo fisco for maior que o valor estipulado pelas partes. Ok? Caso não haja lance nesse primeiro leilão que atinja esse valor, deve ser realizado um segundo leilão. Tá? Segundo leilão nos 15 dias seguintes. Ok? Então, é tudo muito rápido. Tá? Há um primeiro leilão e, se ele não for bem sucedido, faça um segundo leilão 15 dias depois. Tá? Então, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Então, aqui está tratando do segundo leilão, tá? E aqui que o bicho pega de verdade, né? Porque aqui veja que será aceito como o maior lance, tá? Mas esse lance deve ser superior, igual ou superior ao valor da dívida, despesas, prêmios de seguro, tá? Encargos legais, tributos, contribuições condominiais, tá? Então pode vir a ser muito interessante para quem quer adquirir um imóvel, né? Adquiri-lo em um leilão, né? Especialmente no segundo leilão, já que ele não precisa ser o valor que foi atribuído pelas partes no contrato, ok? Então pode ser simplesmente o valor da dívida. Então, dependendo se o devedor já pagou grande parte da dívida, né? Pode vir a ser aí um bom negócio.
Parágrafo 2º-A diz que, para os fins do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Tá? Então, o devedor ele deve ser comunicado, e isso é muito importante, tá? Ele precisa ser comunicado acerca da realização desses leilões, até porque ele tem um direito de preempção, ele tem um direito de preferência, conforme a gente vai ver mais à frente aqui. Tá? E isso aqui foi objeto de questão nesse último concurso que teve em São Paulo, na primeira fase, né, no 12º concurso. E eu trago aqui para vocês, então, a questão de número 3, que já está aqui na tela, e vou ler para vocês, tá? Concurso realizado pela VUNESP. O artigo 27 da Lei número 9.514, de 97, impõe ao fiduciário o dever de promover leilões para alienação do bem, no caso da consolidação da propriedade fiduciária. Seguindo o entendimento da Igreja Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode-se afirmar corretamente que tal obrigação. Aí as assertivas. A. Repercute diretamente no registro imobiliário, pois a inscrição da alienação realizada em leilão depende de prova de que o fiduciante foi intimado pessoalmente sobre as datas, horários e locais dos leilões. B. Não repercute no registro imobiliário, porque até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir um imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, custo com imposto de transmissão e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos. Assertiva C. Repercute na qualificação registral, pois o registro da venda realizada no referido leilão ou a averbação da inexistência de licitantes dependem da notícia de que o devedor foi comunicado sobre as datas, horários e locais dos leilões, ainda que mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. E D. Não gera nenhuma repercussão na esfera registral, porque é uma questão meramente obrigacional e a Lei nº 9.514, de 97, não dispõe de forma específica sobre os procedimentos para a realização dos leilões. Tempo para vocês resolverem. Ok, então vamos mostrar aqui a resposta, tá? Assertiva C. Repercute na qualificação registral, pois o registro da venda realizado no referido leilão ou a averbação da inexistência de licitantes dependem da notícia de que o devedor foi comunicado sobre as datas, horários e locais dos leilões, ainda que mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Tá? Então, uma questão bem complexa, eu achei, tá? Achei bem complicadinha, tá? E exigiu aqui conhecimento do entendimento da Corregedoria Geral de Justiça, tá? Então, foi uma questãozinha complexa, tá? Mas, basicamente, trouxe aqui o que a gente acabou de ler lá no artigo 27, parágrafo 2º-A, tá? Então, cobrou aqui uma novidade, que foi incluída pela Lei 13.465, tá? Mas, sim, há repercussão na qualificação registral, tá? Pois é necessária essa comunicação do devedor desses leilões realizados, ok? Então, prestar bastante atenção nesse aspecto, especialmente numa segunda fase, né? Muito importante, ok? Parágrafo 2º-B diz que o seguinte: após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o parágrafo 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Tá? Então, mais uma disposição incluída pela Lei 13.465, de 17, tá? Que traz aqui a questão, tá, do direito de preferência desse devedor fiduciante até a data da realização do segundo leilão. Tá? Então, lá no segundo leilão, no segundo leilão, o valor mínimo, como a gente já viu, vai ser o valor da dívida, né, e demais encargos. Então, se o devedor chegar com esse dinheiro e oferecer, tá, ele tem direito de preferência. Tá? Então, ele vai ter esse direito de preferência em relação aos demais participantes do leilão. Ok? Parágrafo 4º diz que, nos 5 dias que se seguirem a venda do imóvel no leilão,
o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os parágrafos 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 516 do Código Civil, ok? Ou seja, aqui houve a venda do imóvel no leilão, tá? E ainda sobrou um dinheiro, tá? Então, esse valor que sobejar aqui, o credor ele precisa entregar ao devedor. E ele tem um prazo de 5 dias para fazer isso, ok? E nesse valor aqui já vão estar incluídas as benfeitorias, ok? Então, não se aplica aqui a parte final do 516 do Código Civil. Na verdade, é o Código Civil 16, tá? Trata das benfeitorias, enfim, do direito de retenção das benfeitorias pelo possuidor de boa-fé. Esse dispositivo também consta do nosso Código Civil atual, tá? Mas aqui não se aplica isso aqui não, tá? Esse valor aqui que sobejar já vai estar contido aqui a indenização de benfeitorias. E aí vai haver a recíproca quitação, né? Ninguém deve mais nada para ninguém e tá tudo certo. Parágrafo 5º. Se no segundo leilão o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no parágrafo 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o parágrafo 4º. Então aqui é uma disposição importantíssima, tá? Veja que se no segundo leilão o maior lance não superar o valor da dívida, tá? Fica extinta a dívida, tá? Fica extinta a dívida, ou seja, o devedor ele vai perder o imóvel, pelo menos ele não vai ter que ficar pagando a dívida, tá? Sem estar com o imóvel, tá? E nesse caso aqui, o credor fica exonerado também dessa obrigação de dar ao devedor os valores sobejantes, já que nesse caso não há valor sobejante, né? Não sobrou nenhum valor, tá? E aí, nesse caso aqui, o credor ele vai poder vender depois por instrumento particular, ou melhor, ele vai poder vender depois esse imóvel, né, fora de um leilão, né, pois o segundo leilão não atingiu o valor mínimo, que é o valor da dívida e demais encargos. Parágrafo 6º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de 5 dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida mediante termo próprio, tá? Então ele vai ter 5 dias aqui para dar a quitação da dívida, tá? O devedor, então, vai ficar exonerado do pagamento da dívida. Parágrafo 7º. Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica, tá? Então, no caso aqui, o imóvel locado, né? A locação do imóvel alienado fiduciariamente é possível, tá? Só que se ela ultrapassar 1 ano, o credor fiduciário ele precisa anuir com essa questão, ok? Então, tá aqui a possibilidade da denúncia do contrato de locação, tá? O prazo de 30 dias para a desocupação, tá? E óbvio que não vai se aplicar se o fiduciário tiver concordado, né, por escrito com essa locação, ok? E a denúncia deve ser realizada no prazo de 90 dias. Portanto, 30 dias para desocupar, após a denúncia realizada dentro de 90 dias, tá? A contar da consolidação da propriedade no fiduciário. Beleza? Parágrafo 8º, já estamos quase acabando. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. Tá? Então veja aqui que o devedor, o fiduciante, ele vai continuar pagando aí os impostos, né? Vai continuar sendo responsável tributário e tal, pagando as taxas também, contribuições condominiais e outros encargos, né? Luz, água, enfim, até que o credor seja emitido na posse, tá? Então ele não pode também ficar se enrolando, né? Lembre-se que ele deveria, na verdade, devolver o bem imóvel ao credor, então logo ele deixasse de pagar a dívida, ok? Agora a gente vai para o artigo 30, que diz que é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel, por força do público leilão de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação em 60 dias, desde que comprovada, na forma do disposto do artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome, ok? Então, mais uma questão interessante aqui, né?
que é a possibilidade da reintegração na posse do imóvel de forma liminar ao fiduciário, ok? Então, comprovando ali que houve a consolidação da propriedade, né, em nome do credor, na forma do artigo 26 lá, ele vai buscar, então, caso, né, o devedor não devolva o imóvel, né, ele vai poder pedir a reintegração da posse de forma liminar, tá? E essa desocupação, então, vai ser determinada, ser realizada em até 60 dias, ok? Parágrafo único. Diz que nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei 11.977, de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos, e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. Tá? Então veja aqui que, nesses casos aqui, tá, independentemente de ser um financiamento com recursos do FAR ou não, tá? Financiamento imobiliário, tá? Inclusive esses, tá? Somente vai haver a discussão acerca da reintegração da posse, ok? E demais aspectos aqui, como estipulações contratuais, requisitos procedimentais de cobrança e leilão, tá? Eles devem ser resolvidos em perdas e danos, ok? Não obstando a reintegração de posse, ok? Mas existe uma exceção, tá? Que é com relação à exigência de notificação do devedor fiduciante. Tá? Então, se o devedor não foi notificado, aí sim poderá ser obstado essa reintegração de posse, ok? Por isso que eu disse que a questão da notificação do devedor é muito importante, tá? Porque ela pode até mesmo obstar aqui a reintegração da posse do credor, tá? Então, nada além da notificação pode ser levantado aqui pelo devedor para impedir aqui a reintegração da posse, tá? Todos os demais aspectos contratuais ou procedimentais, eles devem ser resolvidos em perdas e danos, tá? Agora vamos para o artigo 37A e 37B e já vamos encerrar. O artigo 37A diz o seguinte: o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor que se refere ao inciso 6 ou parágrafo único do artigo 24 dessa lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, até a data em que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Tá? Então veja aqui que há uma penalização ao devedor que deixou, né, de desocupar o imóvel quando houve a consolidação da propriedade fiduciária no nome lá do credor, certo? Então ele vai ter que pagar o valor de 1%, tá? 1%. É como se fosse um aluguel aqui, né? Ele paga 1% do valor que foi atribuído pelas partes lá no inciso 6 do artigo 24, né? Ou então o valor atribuído pelo fisco, né? No parágrafo único, caso esse valor atribuído pelo fisco seja maior do que o atribuído pelas partes. Então ele vai ter que pagar aqui 1%, né? A título de taxa de ocupação, tá? Esse é o nome aqui, é taxa de ocupação do imóvel, 1% ao mês ou fração, beleza? O disposto no caput deste artigo aplica-se às operações do PCMV, tá? E o artigo 37b diz o seguinte: será considerada ineficaz e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a 1 ano sem concordância por escrito do fiduciário, conforme eu já havia dito antes, tá? Então, é considerado ineficaz e sem qualquer efeito, tá? Sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores a questão da contratação ou prorrogação da locação do imóvel, tá? Por prazo superior a 1 ano, sem a concordância daquele credor, ok? Então essa foi a segunda aula aqui, aspectos registrais, acabou ficando meio pesado aí, né? Bastante extenso, mas espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!